Olá, eu me chamo Ellen. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a história de Jó e de como conseguimos aplicar tanto aprendizado nas nossas vidas. A Bíblia diz que Jó era um homem justo, íntegro e reto em tudo o que fazia. E assim ele era conhecido por Deus e não queria de forma nenhuma falhar nessa imagem que ele também passava para os homens. Mas o que me chamou a atenção e que antes eu nunca havia reparado foi que Jó, bem lá no fundo do seu íntimo, tinha ele mesmo como o próprio Deus da sua vida. Jó tinha receio de cair em doença, tinha receio de perder os seus bens, tinha receio de ficar longe da sua mulher, tinha receio de perder os seus filhos. E todo esse receio está registrado na Bíblia, em Jó 3:25, quando ele mesmo diz: "O mal que eu temia, esse me sobreveio. Aquilo que eu mais tinha medo, isso me aconteceu." O Deus de Jó era ele mesmo. Ele era responsável pela administração das suas finanças, o responsável pela vida espiritual de toda a sua família, inclusive dos seus filhos. Ele mesmo se encarregava de oferecer ao Senhor sacrifícios de perdão, caso um de seus filhos tivessem feito algo que desagradasse a Deus. Como num malabarismo, Jó equilibrava todos esses pratos da sua vida, sempre com medo de deixá-las cair. Tudo o que lhe sobreveio foi exatamente o que ele sempre temeu: mortes, doença, falência, crise conjugal. E quantos de nós hoje estamos vivendo a mesma coisa, querendo equilibrar tantos pratos, tantas coisas, vendo tudo desmoronar, vendo tudo se acabar e simplesmente vendo o controle das nossas vidas simplesmente escorrendo pelos nossos dedos. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, diz a Bíblia. E o Senhor tirou todas as máscaras que escondiam aquele verdadeiro Jó, longe das aparências. Eu me vi um pouco nessa história porque, na verdade, eu sempre fui assim. Sempre fui uma mãe muito superprotetora porque eu temia a morte dos meus filhos ou perdê-los de alguma forma. Nunca soube lidar com despedidas e temia a separação por conta de alguma crise conjugal em algum momento. Deixava de comprar coisas muitas vezes essenciais, com medo de não ter o suficiente para suprir mais à frente outras coisas que fossem necessárias também. Mas em 1 João 4,18 diz: "No verdadeiro amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor, ele expulsa todo medo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor." Deus é amor e nós precisamos estar aperfeiçoados em Deus, entendendo que o controle e o domínio de todas as coisas estão sobre suas mãos, que não cai sequer uma folha de árvore se não for a vontade de Deus. É claro que nós devemos ter prudência, ter sabedoria na hora de agir com o nosso esposo, de falar, ter amor na hora de lidar com os nossos filhos e cuidado quando estão brincando e estarmos atentos a todos os seus passos, pois eles precisam dos nossos olhares de paz. Não sermos consumistas, gastando além do que recebemos ou além do necessário. Deus nos mostra com a história de Jó a vida e a morte, a saúde e a doença, a falência e a riqueza. Tudo está sobre suas mãos e que nada foi permitido na vida de Jó sem que ele mesmo autorizasse. O dono da vida é o Senhor. É Ele quem decide quem viver e quem morrer. Satanás não tem permissão para fazer nada se não for pela permissão de Deus. Quanto aos meus bens, às minhas finanças, é o Senhor quem dá. A sua palavra não falha e Ele nos prometeu entregar o pão nosso de cada dia. Todos os recursos que são permitidos chegar às nossas mãos pertencem a Ele.
Em Ageu 2:8, ele mesmo confirma: porque todo o ouro e toda a prata do mundo me pertencem. A doença não pode te atingir se ele não permitir. Ele tem nas mãos o limite exato de até onde a sua enfermidade pode chegar. Foi ele quem te formou. O seu casamento, ele está nas mãos de Deus. Em Mateus 19:6 está escrito: o que Deus uniu, o homem não pode separar. Ninguém pode separar. Nada pode separar. Jó, no capítulo 9, versículo 17, conta que, por conta da doença que ele havia contraído, a sua esposa não suportava o hálito da sua boca. Ele escolheu se isolar, sentar sobre cinzas, longe da sua casa e sofrer sozinho todo aquele processo no qual estava passando. Eles perderam tudo. A sua esposa perdeu os filhos, perdeu o esposo para a doença e perdeu também os recursos, pois aquela família tinha entrado em falência. Mas mesmo assim, ela não o deixou, não o abandonou. Não foi permissão de Deus que Jó, além de tudo que perdeu, perdesse a sua esposa também. Esses medos nos travam. Querer estar no controle de todas as áreas da nossa vida nos travam. Orei ao Senhor e disse o quanto eu estava me sentindo sobrecarregada, o quão cansada mentalmente eu me encontrava, sem não entender completamente o porquê. E ele prontamente me respondeu: até quando, minha filha, você vai querer equilibrar, como num malabarismo, todos esses pratos da sua vida e não aceitar que todo o controle da sua vida está nas minhas mãos? Isaías diz, no capítulo 6, versículo 1, que no ano em que morreu o rei Uzias, ele tinha visto o Senhor sentado num alto e sublime trono. O rei de uma nação havia morrido, mas o Deus daquele povo continuava vivo e sentado num alto e sublime trono, tendo o controle de todas as coisas. É verdade que os reinos desse mundo perecem, as riquezas, elas se vão, as pessoas nos entristecem, patrões nos demitem e maridos algumas vezes até se vão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. A referência desse versículo fica em Isaías capítulo 40, versículo 1. E ele descreve que pessoas, apesar das suas dificuldades e cansaços da vida, renovam as suas forças e, na esperança em Deus, encontram o vigor para seguir em frente, mesmo nos momentos de adversidade. Jó perdeu tudo e, nessa perda, aprendeu a depositar a sua confiança no Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor o enriqueceu novamente e restituiu o dobro de tudo aquilo que ele tinha antes. A última parte da vida de Jó, descrito no capítulo 42, versículo 12, Deus abençoou muito mais do que a primeira. Entregue o domínio da sua vida a Deus e o veja restituir e pôr no lugar tudo aquilo que um dia se perdeu. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa ser edificada também. E vamos juntos, vivendo todo o processo, com foco no propósito, até chegar no céu.